Muito bem, retornamos para o segundo bloco do programa Momento de Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Estamos recebendo a fisioterapeuta Carolina Oliveira e a pauta do programa de hoje é lombalgia. Aliás, antes de continuarmos falando da lombalgia, a Carolina ela é fisioterapeuta especializada em aparelho locomotor esportivo. Ela fez pós-graduação na Unifesp e é formada há 5 anos na Uniluz, Universidade Lusíada, não é isso? Isso mesmo. E me explica o que é o aparelho locomotor esportivo, para mim aprender um pouquinho mais com você. Então, basicamente, o aparelho locomotor no esporte é a biomecânica do esporte. Então, é um fisioterapeuta especialista em esporte, onde ele vai estudar todos esses movimentos esportivos e ele vai conseguir tratar com muita eficiência o atleta. Inclusive, você consegue, por exemplo, você vai pegar um atleta do basquetebol, do voleibol, então tem toda uma mecânica do esporte para poder fazer o gesto esportivo. Então, o fisioterapeuta, ele é um profissional, o fisioterapeuta que trabalha com a biomecânica no esporte, que é o aparelho locomotor no esporte, é um fisioterapeuta afinado no esporte. Então, ele consegue pegar, diante de um gesto esportivo, onde é que acontece a lesão. Mesmo de alto rendimento? Mesmo de alto rendimento. É um trabalho assim excelente. Você trabalha também com isso? Eu já trabalhei durante 2 anos, eu estou passando agora por um processo seletivo para as Olimpíadas. Maravilha. Ainda não está nada certo, né? Estou falando assim... Podemos ter aqui uma representante das Olimpíadas do Rio de Janeiro podemos, ano que vem? Podemos, eu vou passar por um processo seletivo, já passei por 2 fases, curso, e eles estão nos formando para ser profissionais melhores no esporte. E você consegue ter é muito legal. E o interessante do fisioterapeuta do esporte é que ele não trabalha só com tratamento, ele trabalha com, além do tratamento, ele faz uma reeducação ele trabalha junto com o educador físico e ele trabalha ele prepara esse atleta para o esporte. Então, por exemplo, se ele consegue captar dentro de um gesto esportivo uma coisa que ele poderia modificar, ele vai lá em ação, ele estuda esse gesto e modifica. Perfeito, já para o bem do próprio atleta. Para o bem do atleta. Aliás, eu estava falando... Prevenção, na verdade, né? Eu aqui os fisioterapeutas de Cubatão e cabe aqui um novo elogio. Não é o que vocês estão pensando. O Carlos Fabrício, da Global Físico, ele faz um trabalho com os atletas do Pinheiros. Atletas, inclusive, que vão para as Olimpíadas. E a Carol acabou de nos confidenciar que provavelmente, e a gente torce para isso, sabe da qualidade dela, será outra representante na fisioterapia nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que vão acontecer agora em meados de 2016, já que ela é uma das pré-selecionadas e está aguardando a resposta do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, para confirmar a presença dela na capital Guanabara, na cidade maravilhosa, no ano que vem, para acompanhar as Olimpíadas. Não, a gente sabe da tua capacidade, da capacidade do fisioterapeuta de Cubatão. Tanto você como o Carlos Fabrício serão representantes neste ramo o ano que vem lá no Rio de Janeiro. Carol, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho também da prevenção com idosos. Você também trabalha com isso. Sim. Você presta inclusive atendimento domiciliar. Eu vi você falando bastante da fisioterapia aquática. Isso. Pelas suas respostas deu para ver o grau do teu conhecimento. Quando faz esse atendimento domiciliar, nem todas as casas têm piscinas. Como é que você faz até para levar esse idoso para um local onde ele possa fazer a fisioterapia aquática, por gentileza? No atendimento domiciliar, ele fica bem difícil, né? Então, na verdade, a gente substitui por outras atividades, muito bem. Então, assim, você consegue pegar dentro do meio que ele convive e adaptar. Então, por exemplo, eu preciso que o paciente, eu tenho uma paciente agora que eu atendo, que ela está com muito problema de equilíbrio, ela tem problema de percepção corporal, de coordenação motora. Então, eu trabalho com os objetos que existem dentro da casa dela, o funcional. Então, assim, por exemplo, desde um sentar e levantar de uma cadeira, o que ela pode estar utilizando dentro de casa. O trabalho do fisioterapeuta é bem detalhista, não, Carol? Bem minucioso, tem que estar atento a todos os detalhes. Às vezes, uma posição de um quadril, uma maneira que o paciente ele senta, faz toda a diferença. E tem tempo para o fisioterapeuta da tua qualidade, da tua capacidade, estar se atualizando, estar fazendo cursos? Como é que é isso? O Carlos Fabrício esteve aqui com a gente e ele tem uma vida extremamente concorrida. Então, o que ele faz? Ele acaba estudando no final de semana. Com você acontece mais ou menos parecido? A mesma coisa. Então, assim... E o noivão não reclama nessa hora, não? É puxado. Então, você tem que tentar adaptar a sua vida pessoal com a sua vida profissional.
eu nunca acho que você tem que, a sua vida deve girar em torno de uma coisa só. Eu acho que a sua vida tem que girar em torno tem que saber dividir, ter equilíbrio. Sim. Porque assim, eu posso dizer para você que eu estudei muito, estudava na época da faculdade, eu fui bolsista do ProUni. Bacana, hein? É muito legal, eu estudei muito, eu abri mão de sair, de namorar, de fazer qualquer coisa, de ter qualquer tipo de vaidade para estudar. Então, se eu sabia que eu ia trabalhar com pessoas, que eu ia ter a responsabilidade de cuidar de seres humanos, então eu trouxe isso para mim e me dediquei 100%. E isso foi a minha formação, até ganhar bolsa na Unifesp, depois agora eu estou nessa outra pós. E assim, se você não estuda... Pós-graduação de qual que é a... Fisioterapia manipulativa e quiropraxia. Quanto tempo? São 1 ano e meio. E você já está estudando há quanto tempo? Faltam 3 meses para acabar. São os finais de semana ou dias? Finais de semana. Sábados e domingos? Sábado, é uma vez por mês. Uma vez por mês. Em São Paulo? Em São Paulo, ela é 70% prática, então é o tempo inteiro praticando as manipulações. Toma o sábado todo? Não, quantas horas? Tomo o sábado inteiro, domingo inteiro, e tem que pousar muitas vezes em São Paulo para descansar e ter a possibilidade de chegar cedo e fazer E a as necessidade de técnicas. atualização para a fisioterapia constante, Carol? Precisa, porque assim, é uma área nova, tem mais de 50 anos no Brasil, mas ainda é uma área nova. Então, o tempo inteiro você tem que estar se atualizando, porque existem algumas técnicas que elas se modificam. Então, por ter muito estudo científico na área, você tem que estar sempre lendo artigos, você tem que estar sempre se atualizando, você tem sempre lendo revista, tem que estar sempre em contato com profissionais experientes da área, tem que estar sempre trocando informação, lendo muito. Uma pergunta indiscreta, a parte de remuneração é satisfatória ou o fisioterapeuta tem que ser igual jornalista, tem que trabalhar 2, 3, 4, 5, como no meu, 6 lugares? Tem que trabalhar muito. Pra ter uma, exatamente. Eu vou falar assim, os convênios não valorizam muito a área de fisioterapia, a remuneração é muito baixa. Por isso que eu elegi trabalhar com fisioterapia particular, porque é uma área que dá um retorno muito mais rápido. Entendi. Então, dá para você gerar um dinheiro melhor. Agora sim, se você trabalha em prefeitura, você consegue ter uma boa posição. Prefeitura, particular, alguns convênios até pagam um pouco melhor, mas não é uma remuneração do sonho do fisioterapeuta, né? Você tem que trabalhar assim, loucamente. Meu contato com meu primeiro contato com a fisioterapia foi através dos clubes, né? Para quem me conhece, eu faço cobertura do Santos há 18 anos e acabei fazendo amizade com fisioterapeutas. E um médico do Santos, eu não vou citar o nome dele até por questão de ética, para você fora do ar, eu até falo depois, me disse o seguinte: se você tiver um bom médico e não tiver um bom fisioterapeuta, não vai adiantar muita coisa, você vai ter problemas com os jogadores do departamento médico, eles vão ficar muito tempo lá. Agora, se você tiver um médico razoável, mas um excelente fisioterapeuta, você vai ter poucos jogadores no departamento médico, porque esse excelente fisioterapeuta vai fazer com que o jogador saia logo daquele departamento e esteja à disposição do treinador em um curto espaço de tempo. Você concorda com a palavra desse médico que trabalhou no Santos Futebol Clube? Eu concordo. Eu acho que é essa a pegada. Na verdade, você tem que trabalhar num conjunto. Eu acho que o que ele falou é realidade, porque você consegue ver, muitas vezes, o que ele não consegue tratar na área dele, a gente consegue pegar na fisioterapia. E eu vou até além do que ele falou, né? Eu acho que o fisioterapeuta, assim como outros profissionais, eles conseguem ver o paciente como um todo, não é só, por exemplo, um joelho que eu estou tratando, uma coluna que eu estou tratando. Você vê, você conversa com o paciente, você sabe como é que é o dia a dia desse paciente. Às vezes, o problema dele não é só um problema físico, mas também é bioemocional, entendeu? Então, tem muita coisa associada. Tem mais tempo com o paciente. Tem mais tempo, a gente fica muito tempo com o paciente, conversa. Às vezes o paciente ele faz confidências para você. Nós temos que ser profissionais de confiança. Você recebe confidência também? Tem algumas pacientes, elas falam um pouco da sua vida, né? Elas muitas vezes choram, porque você vê como uma pessoa mais próxima.
Acaba sendo até um psicólogo. Acaba sendo um psicólogo. A gente tem que ter essa estrutura emocional para poder aguentar o que vem, porque a gente recebe muitas dores físicas e a carga emocional, né? Por exemplo, você pega um paciente que sofreu uma amputação, como é que a pessoa... Está traumatizado pro restante da vida. Exatamente. O profissional psicólogo, ele vai ter a abordagem dele, mas esse paciente ainda vem com essa carga para cima da gente, Sim. né? Todos os pacientes têm um pouquinho de carga emocional, não tem como fugir. Muito bem. Estamos recebendo a Carolina Oliveira, eu estava até querendo mudar o sobrenome dela, perdão, Carolina Oliveira, ela que é fisioterapeuta aqui no programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Vamos a um breve intervalo.